Boa noite. Falei ontem que hoje eu faria uma live relatando aqui o juízo de Deus contra todos os que têm conhecimento do Evangelho e que teimosamente vão voltar em radar. É uma palavra de Jesus para você. Eu estou aqui para afirmar que você que vai voltar em Haddad, você tem por pai Satanás. Você tem por pai o diabo. Eu estou aqui repetindo, você que é cristão e que vai votar no Haddad, você tem por pai Satanás. É uma palavra de Jesus. Faça prova do Espírito de Deus dessa palavra. Alerto da parte de Deus também o seguinte: não idolatre Bolsonaro. Ore pela conversão desse homem. Ele vai precisar ser flexível. Certo? É pelo amor de Jesus Cristo mesmo, com todo respeito, mas eu tenho que falar isso. Tá? Eu tive sonhos terríveis quanto a isso, visões terríveis quanto a isso. Eu não posso me calar. Eu li os planos dos dois, com cautela, com honestidade, com muita calma, com sobriedade. E eu tenho que falar que para você que vai votar em Haddad, você está tendo por pai o diabo nesse momento da sua vida. Você precisa se converter a Jesus Cristo. Vou te provar nas Escrituras, com uma base na palavra. E eu já li essas passagens aqui. A mais dura vai ser uma palavra de Jesus. E que Haddad quer fazer, que está evidente no plano de governo dele. Jacobina, Bahia, um abraço, uma libertação de Cristo. Israel, escolhe um rei para si. Podem compartilhar, tá, gente? Isso aqui é muito grave, eu sei que é muito grave o que eu estou falando. Mas eu não posso me silenciar. Eu tenho que ser duro na hora em que o espírito profético está sobre mim, é mais forte do que eu. Então, 1 Samuel, capítulo 8, versículos 5 em diante. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quando te disser, pois não te deem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente, declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam rei. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega,
e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também aos vossos criados e às vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos chumantes tomará, os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis de criados. Então naquele dia clamarei por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. Meu Senhor não vos ouvirá naquele dia. É uma palavra de juízo para você, cristão, que vai votar em Haddad. A primeira palavra de juízo. A segunda, Salmos 5, versículo 6, versículos 4 a 6. Salmos, capítulo 5, versículos 4 a 6. Podem ler comigo. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. A todos os fanáticos pela esquerda, de liderança política e liderança religiosa, que teimosamente estão querendo manter esse governo satânico, eu estou aqui para lhes dizer que vão terminar como Saul: consultar espíritos malignos. A primeira intenção de Saul foi essa. Deixo bem claro que os textos não deixa claro que o espírito que veio de baixo era um demônio. Isso não está escrito no texto, tá? Isso não está claro. Mas a intenção de Saul foi consultar um espírito maligno. A intenção dele, clara, foi essa, tá? O que vale é a intenção. Mas aí, por incrível que pareça, ele recebeu uma palavra de advertência, e Deus deixou isso bem claro, né? De Deus. E ele terminou como? Desesperado, perdido. Assim será o fim da esquerda nesse país, que é o Beit Israel, segundo Israel. Tá? Segundo Israel. E aí, eu vou encerrar essa live dizendo o seguinte: é a pior parte agora. Preparem-se, que é uma palavra indigesta essa. É um juízo de Deus sobre você, Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil, partidos comunistas e socialistas. Mateus 18, versículos 3 ao 6. E disse, melhor, 1 ao 6, Mateus 18, versículos 1 ao 6. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de algum modo algum entrareis no reino dos céus. Olha a continuação do texto. Por todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta a mim me recebe. Versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Qual foi o governo que quis
impor sobre as crianças esse escândalo da famigerada ideologia de gênero, patrocinada pela nova ordem mundial satânica. Qual foi o partido? Vocês cristãos que vão votar em verdade, vocês não podem me confrontar. A palavra de Deus está contra vocês. E vocês sabem o juízo disso. Uma moça aqui perguntou aqui, né? Não tem autoridade que não seja constituída por Deus. Romanos 13. Né? Está nessa passagem. Eu vou dar aqui porque Deus ordenou. O Espírito Santo me deu essa orientação aqui para dar uma interpretação. Olha, uma coisa que tem que entender, que a maneira como essa autoridade é exercida será responsabilidade de cada um a quem ela foi exercida. Embora a obediência no versículo 2 a autoridade terrena seja regra geral, um evidente princípio bíblico é que podemos precisar desobedecer a autoridade se ordenados a pecar, pois a lealdade a Deus é sempre prioritária sobre toda a autoridade humana. Por isso, quem resiste à autoridade, o versículo 2 diz isso. Resiste às ordenações de Deus. Os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Mas espera aí. Se a autoridade obriga você a dizer, não, você pode violar uma criança. Se a autoridade diz, não, estuprador tem que ter direito, estuprador não, tem que ter direito. A autoridade afronta um princípio da palavra de Deus, ela está sob o juízo. Temos o dever de desobedecer essa autoridade pelas Escrituras. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Um partido que quer fechar as portas do Evangelho, nós estamos dizendo para vocês comunistas, nós vamos te desobedecer. O Evangelho está acima da nossa vida. E sobre vocês comunistas está o juízo de Deus. Mateus 18, capítulo 6. É a palavra de Deus, principalmente para você que se diz cristão e tem aqui pastores, teólogos, e vocês não podem confrontar esse texto. Não se ousem a isso, porque é a luz do Espírito Santo que está sobre vocês e com juízo. Há tempo de se arrepender. No dia do juízo final, vocês não estarão inocentes. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu encerro com a palavra em Atos 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Versículo 28. Não vos admoestamos, nós expressamente, que não ensinasseis esse nome, no nome de Jesus, no caso. Eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Versículo 29. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Entenderam o recado, né? Autoridades
Vocês estão abaixo disso aqui. Vocês estão abaixo disso aqui. Encerro a minha palavra. E lembre-se, propaganda eleitoral está proibida a partir de agora meia-noite, pela lei, tá? Beijo. Peraí. Bolsonaro? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa, e a tua casa. Bolsonaro, falta você publicamente confessar a Jesus Cristo. Você está indo com a sua esposa na Igreja Batista do Recreio, né? Eu conheço a doutrina dessa igreja. É excelente. Bolsonaro, eu estou orando para que o Espírito Santo te conduza nisso. Tá? Para que você abrace, absorva e coloque o Evangelho acima de você próprio. Tá? Acima de si próprio. Encerro aqui. Até aqui me ajudou o Senhor. Ebenezer.